Oi, pessoal, bem-vindos ao canal Viver de Tradução. Eu sou o Juliano e eu vou fazer agora uma série de vídeos sobre interpretação, que é uma atividade muito legal que eu comecei já há 8 anos a executar. Então, é interpretação de conferências, normalmente, mas eu vou falar de alguns eventos que eu tive que fazer visitas de campo, também alguns tipos de interpretação bem diferentes, tá? O primeiro evento que eu vou falar para vocês aconteceu no ano passado e durou 20 dias. Foi uma interpretação entre inglês e português. É o seguinte, eu vi um post no Facebook, alguém estava procurando um intérprete para acompanhar um engenheiro numa obra. É por isso que vocês podem ver aqui no fundo uma obra, né? Um canteiro de obras. Esse engenheiro iria acompanhar a conclusão dos trabalhos ou verificar a segurança de uma obra que estava sendo feita. No caso, era a Ipioca, né, que é uma empresa de bebidas, que faz parte do grupo Diageo. Diageo é uma empresa multinacional que tem várias outras empresas de bebidas, né? Inclusive, a Diageo é a dona da Ipioca. Então, a Ipioca tem uma fábrica, né, que ela estava transferindo essa fábrica para outra cidade. A fábrica anteriormente ficava em Messejana, aqui no Ceará, e iria mudar para Itaitinga, uma cidade próxima também. De toda forma, eles estavam construindo uma nova fábrica e iam se mudar para lá. E nos últimos meses dessa obra, eles chamaram dois engenheiros irlandeses para acompanhar a finalização da obra e para ver a questão da segurança, né? Então, dois engenheiros de segurança irlandeses visitando aqui o Ceará iriam acompanhar essa obra. E eles iam precisar de um intérprete, no caso, eu fui o intérprete selecionado, né? Então, eu vi esse post no Facebook, vocês já veem aí que é uma rede social também que a gente pode ficar antenado, né? Entrei em contato com a empresa, falei que era intérprete e eles prontamente me aceitaram. Também não teve tanta concorrência assim, eu imagino. Eu devo ter sido a primeira pessoa a responder. Mandei meu currículo e tudo mais e comprovei, né, minha experiência com interpretação de inglês. Em inglês, eu já tenho contato com a língua inglesa há 29 anos, né, que eu comecei a estudar inglês em 94. Então, agora já faz 29 anos que eu tenho contato e 15 anos que eu trabalho com a língua inglesa. Então, o inglês, para mim, é a principal língua de trabalho, tanto na tradução quanto na interpretação, certo? Então, eu fui acompanhar esses engenheiros irlandeses, né, que iam visitar uma obra. E o que é que envolve esse tipo de interpretação, né? Um acompanhamento, quer dizer, você vai estar com uma pessoa, a pessoa vai visitar lugares, vai falar com outras pessoas, e você vai fazer ali uma interpretação do lado da pessoa, né, sem equipamentos, e você vai fazer uma interpretação intermitente, digamos assim, né? Ele fala: oi, bom dia, estou vindo aqui para verificar a obra, aí você, né, traduz para português, aí a outra pessoa fala em português, você traduz para inglês, e por aí vai conversando. Então, o que é que envolveu? Envolveu algumas reuniões em salas fechadas, onde a gente estava, né, ao redor de uma mesa, então, as pessoas, os brasileiros falando, e eu interpretando para eles dois aqui, ou só para um deles, né, porque teve vários dias que foi só um que participou. Então, eu interpretava em inglês aqui no ouvido dele, né? Quando ele falava, eu interpretava para português. Quando eles falavam, eu interpretava para inglês. Então, ia acontecendo assim na reunião, né? Uma interpretação consecutiva, mais ou menos. Não precisava tomar notas, porque eram mensagens rápidas que eu logo falava e tal, e o outro falava. Então, dava certo. Também envolvia a gente visitar essa obra, né? Uma obra enorme, uma fábrica gigantesca de bebidas, né? Então a gente teve que andar, né, por todo a superfície daquela fábrica, todo o terreno. A gente teve que andar na areia, andar em algumas superfícies irregulares. Então, assim, nesse caso dessa interpretação, uma das dificuldades era a dificuldade física, porque você tem que ser uma pessoa capaz de ficar andando durante horas num ambiente, né? Ah, no sol também, né? Então fazia calor, a gente suava. Então teve toda essa questão aí de andança, né? Falava com uma pessoa aqui, aí andava mais um pouquinho, falava com outra pessoa ali. Tinha
várias empresas nessa obra, né, fazendo os vários tipos de instalações, instalação elétrica, instalação hidráulica, fazendo buraco aqui, instalando um barril ali, levantando paredes, sei lá, passando cabos, instalando vários tipos de coisa. Então, tinha várias empresas, tinha umas 12 empresas, eu acho, ou mais, trabalhando ali em conjunto, né? Eram, sei lá, mais de 300 operários andando por ali, né? Então, a gente visitava vários setores daquela obra e conversava com os operários, os construtores, os engenheiros de cada empresa. Então, também tinha essa questão física, né, de andar no calor, às vezes no sol, na sombra, suando. Então, assim, também é importante que você que fosse intérprete, também cuidar da saúde, no caso, né? Ter uma boa saúde física, ter uma capacidade de locomoção, nesse caso, foi necessário bastante, né? Normalmente não é o caso, normalmente a gente fica sentado numa cabine interpretando, mas nesse caso, realmente, com visitação, teve que andar para cima e para baixo, subir, descer a escada, então teve tudo isso. E, além do mais, numa obra, a gente teve que usar todos os equipamentos de segurança, né? Bota, capacete, óculos, colete luminoso, luvas. Então a gente teve que usar tudo isso que um operário usa numa obra, né? Andando para um lado e para o outro. Então teve esse desafio também físico, né? Então foram 20 dias que eu acompanhei esses engenheiros de segurança, vistoriando vários setores lá, falando com engenheiros, falando com operários, falando com vários tipos de funcionários, vendo os equipamentos, vendo se estava de acordo com as especificações, né? Então, eles estavam verificando toda a questão de segurança. E tinha muito vocabulário técnico ali de engenharia que eu não conhecia e acabei conhecendo lá no momento. Então, quando você está fazendo uma visita dessa, é possível você não conhecer muito vocabulário e você até pergunta para ele como é que você chama isso? Ele fala, é carrinho de mão, por exemplo. Como é que se fala prego ou como é que se fala é, uma parede pequena, uma barragem, sei lá. Tem vários tipos de equipamentos e de serviços e de ações que uma pessoa faz numa obra que você pode não saber como é que se diz em inglês, né? Então, eu sempre levava um caderninho e ia anotando algumas palavras, né? Vocês podem ver aqui que tem algumas palavras que eu anotei, depois eu vou botar até para vocês verem. Ah, então, assim, quando a gente está visitando um ambiente desse, ou qualquer outro tipo de ambiente, né, andando com a pessoa, ela ao seu lado, você pode perguntar, tem essa facilidade de usar o próprio cliente como uma espécie de dicionário, né? Então, tinha os engenheiros brasileiros, tinha os engenheiros irlandeses, eu perguntava para um, para outro, ouvia eles conversando e anotava algumas palavras que eu não sabia, certo? Então, tinha tudo isso. E como é que é feita essa interpretação? Bem, eu acompanhava, né, o cliente, o irlandês, ficava sempre ao lado dele. Quando ia falar com alguém, ele falava em inglês e eu falava em português. Oi, tudo bom? Será que eu posso dar uma olhadinha nisso aqui? Como é que vocês estão fazendo esse serviço? Quem é o responsável por isso aqui? Aí as pessoas respondiam, falava para ele. Então, quer dizer, é mais ou menos uma coisa você falando quase uma pessoa para uma pessoa, né? Então, era muito disso, um para um ou um para dois, três. Então, às vezes você tem que virar, falar, aí vira, fala para ele e tal. Então, tinha a questão de algumas reuniões em salas fechadas, tinham reuniões a céu aberto, tinha reuniões num ambiente assim, né, de areia ou com outros materiais de obras, né? Então, teve tudo isso. Tinha algumas reuniões semanais que era para a equipe toda, né? Então, às vezes, os brasileiros falaram, ó, nessa semana a empresa tal está responsável por isso, a outra empresa está responsável por isso, a outra está responsável por essa outra coisa. E eu ficava só do lado do cliente irlandês, falando interpretação sussurrada, como a gente chama, né? Então, falando só para ele, ouvindo o que os brasileiros estavam conversando e falando aqui no ouvido dele, tudo em inglês. E quando ele falava, aí eu voltava para o modo consecutivo, né? Ele falava, eu falava. Ele falava, eu falava. Ele falava, eu falava. Agora, quando os brasileiros falavam, e eu falando só no ouvido dele, era praticamente uma interpretação simultânea, sussurrada, né? Então, tinha isso. Então, tem esses desafios, né? Como eu falei, você tem o vocabulário, tem a questão física, né? 20 dias andando para cima e para baixo numa obra, escada, rampa e tudo.
Tem a questão dos equipamentos, né, também pesados. Então foi bem legal porque eu aprendi muito, eu conheci muitas pessoas. A gente visitou também a fábrica, né, antiga. A gente viu como é que era a produção das bebidas, as linhas de produção, as garrafas, por onde é que passava, tal. A gente visitou todos os ambientes dessa fábrica antiga e nova, e eu acompanhei esse cara irlandês, esse engenheiro de segurança, e fui intermediando a conversa dele com centenas de outras pessoas ao longo de 20 dias. Então foi bem legal. Inicialmente ia ser só 10 dias, aí quando terminou eles falaram: "Ó, vamos precisar de mais 10". Aí eu ainda fiquei mais algumas semanas, né? A gente diminuiu a frequência. Eu estava indo todo dia nos primeiros 10 dias, depois eu fiquei indo 2 vezes por semana, ou três, às vezes. Então foi bem legal, foi muito bom participar desse evento, essa visita e tal, e fiz parte ali, facilitei a comunicação. Tinha alguns momentos que ele falava com pessoas que já sabiam falar inglês, então nesse caso eu só deixava eles dois conversando. Então teve várias partes assim que outros funcionários de algumas das empreiteiras falavam inglês muito bem, inclusive, ou alguns engenheiros também de outras. E, e ele ficava lá falando com a galera e eu ficava só aqui, se ele precisasse, se ele chegasse alguém que não falasse inglês. Então assim, mas também não era o dia todo eu do lado dele falando o tempo todo, não, sabe? Tinha muita coisa de às vezes andar, ficar olhando, sem falar com ninguém. Ou então ele ia fazer relatórios no computador dele, né, porque tinha uns containers lá nessa obra e cada empresa ficava o seu escritório dentro de um container ou dois ou três. E às vezes ele ficava fazendo relatórios, eu ficava lá esperando ele. Então, tinha dias mais movimentados, né? Tinha dias que eu andava 3, 4 horas com ele nessa obra, né? Tinha dias que eu ficava só, a gente só andava de manhã, de tarde ficava só lá dentro. Tinha outros dias que eu quase não trabalhei, certo? Então, teve dias que ele estava fazendo relatórios, tinha reuniões com o pessoal do estrangeiro, então não precisava da minha presença, eu estava lá, mas não precisava ir em várias horas, né? Então, teve dias mais difíceis, teve dias mais fáceis, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Você tem que estar acompanhando a pessoa, né? E sempre ali do lado dela, interpretando para português, para inglês, quando necessário. E foi legal, foi legal. E também você às vezes tem que seguir o ritmo da pessoa nos termos de como ela fala, se ela é mais enérgica, se ela está sendo engraçada. Às vezes você tem que atuar também, como se você fosse um ator, sabe? Então, às vezes ele, por exemplo, falava com as pessoas: "Ó, a gente tem que fazer isso para amanhã e não pode falhar". Então eu enfatizava aquilo, né? Tinha outros momentos que era mais descontraído, que era de piadas, né? Ele deu uns treinamentos sobre como usar alguns equipamentos, aí fazia uma piadinha e tal, aí o pessoal ria. Então tem tudo isso, né? Tem dias mais lotados, dias mais tranquilos, dias que você está ali no sol andando, tem outros dias que você está mais sentado, palavras desconhecidas que você vai conhecendo, vai pesquisando, vai aprendendo e conhecendo muita gente. E é legal porque eu conheci muitos funcionários ali, né, da engenharia e também de outras áreas, ambiental, engenheiros químicos e tal. E a gente sempre almoçava num restaurante perto ali da obra, né, chamado Benjamin, o nome do restaurante. Muito bom. Então foi muito bom ter essa experiência com a Ipioca, né? Trabalhando 20 dias para eles e acompanhando essa obra, facilitando a comunicação do engenheiro irlandês com os engenheiros brasileiros. Aprendi muito e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do relato e que também tenham a oportunidade de fazer essas interpretações com visitas de campo, né, de reuniões, de encontros e conversas. Grande abraço e até o próximo episódio.